paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ministério sacerdotal. Um sacerdote era um líder religioso responsável por realizar rituais sagrados, ministrar cerimônias religiosas e fornecer orientação espiritual e apoio ao povo. Os sacerdotes agiam como intermediários no culto do Antigo Testamento. O livro de Levítico fala sobre os diferentes tipos de ofertas e sacrifícios que deveriam ser oferecidos, tanto ofertas de gratidão quanto expiatórias. Em algumas de suas funções, os sacerdotes contavam com o auxílio dos levitas. Levítico traz em detalhes a regulamentação do serviço religioso sacerdotal. Apenas os homens da tribo de Levi, descendentes de Arão, o irmão de Moisés, podiam ser sacerdotes. Além de ensinar o povo a lei, eles também cumpriam algumas tarefas na área da saúde. Era função do sacerdote fazer o diagnóstico de certos tipos de lepras. Os sacerdotes então deveriam examinar determinada pessoa e atestar se ela estava limpa ou impura. Eles também inspecionavam casas, roupas e utensílios que poderiam estar contaminados. Se a pessoa estivesse impura, deveria ser excluída do convívio social do acampamento dos israelitas e ficar longe da presença de Deus, e só voltava depois de curada. Em geral, os sacerdotes eram indivíduos ordenados ou designados que passaram por treinamento religioso específico, educação e muitas vezes consagração formal ou iniciação em seu ofício sacerdotal. Eles eram reconhecidos como representantes autorizados de Deus. Os sacerdotes geralmente desempenhavam um papel central nas cerimônias religiosas, como fazer orações, liderar serviços de adoração e realizar cerimônias. Eles também estavam envolvidos no ensino de doutrinas religiosas, na interpretação de textos sagrados, na prestação de cuidados pastorais e na participação em atividades e serviços comunitários. O sumo sacerdote, além de líder dos demais sacerdotes, somente ele cumpria a função de entrar no lugar mais reservado do tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança. Ele fazia isso apenas uma vez por ano, o dia da expiação. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram obrigados a seguir instruções específicas em relação ao seu vestuário. O sumo sacerdote, que ocupava a mais alta posição religiosa, tinha um conjunto distinto de vestimentas. Ele vestia uma túnica de linho, que era um manto de linho branco que chegava aos tornozelos. Ele vestia também um éfode, que era uma vestimenta sem mangas, feita de tecido fino e colorido, geralmente azul, púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas. Tinha também um peitoral, uma peça quadrada, usada sobre o éfode, composta por 12 pedras preciosas. Essas pedras representavam as 12 tribos de Israel. Tinha também o Urim e o Tumim, que faziam parte das vestes do sumo sacerdote.
Eram objetos quadrados em uma bolsa presa ao peitoral, usados para obter orientação divina. Era usado também um manto azul sobre o éfode, com uma borda tecida de sinos e romãs na bainha. Sobre a sua cabeça um turbante, feito de linho fino, com uma placa de ouro gravada com as palavras Santo ao Senhor, presa na frente. Já os sacerdotes usavam uma túnica de linho. Eles tinham várias responsabilidades e deveres. Eram responsáveis por oferecer sacrifícios em nome do povo. Isso incluía sacrifícios de animais para expiação de pecados, ofertas de ação de graças e ofertas de dedicação. Eles também tinham a responsabilidade de ensinar e explicar as leis e mandamentos de Deus ao povo. Eles serviam como instrumentos religiosos e intérpretes de textos religiosos. Presidiam cerimônias religiosas, desempenhavam um papel central na condução de cerimônias e rituais religiosos. Eles oficiavam no tabernáculo ou templo, oferecendo incenso, realizando rituais e conduzindo o povo em adoração. Na antiga aliança, atuavam como mediador entre Deus e o povo. Eles intercediam em nome do povo, oferecendo orações e buscando o perdão de Deus por seus pecados. Trabalhavam também na manutenção da pureza ritual. Os sacerdotes eram responsáveis por manter a pureza ritual dentro da comunidade religiosa. Eles tinham que observar regulamentos rígidos sobre limpeza e realizar rituais de purificação para garantir sua adequação aos deveres sagrados. Os sacerdotes tinham autoridade para pronunciar bênçãos sobre o povo em nome de Deus. Eles abençoariam indivíduos, famílias e toda a comunidade. Os sacerdotes serviam como conselheiros espirituais e conselheiros para o povo. Eles ofereciam orientação sobre questões de fé, dilemas éticos e práticas religiosas. Em geral, o papel dos sacerdotes era facilitar o relacionamento entre Deus e o povo, garantindo a devida observância dos rituais e leis religiosas e fornecendo liderança espiritual e apoio à comunidade. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram sustentados financeiramente por vários meios, sendo eles ofertas e dízimos. Uma das principais fontes de sustento financeiro dos sacerdotes vinha das ofertas e dízimos trazidos pelo povo. Os israelitas foram ordenados a dar uma parte dos seus produtos agrícolas, gado e outras ofertas, como forma de adoração e apoio aos sacerdotes, porque os levitas não receberam herança como as outras tribos. Assim, as demais tribos deveriam trazer dízimos e ofertas para o sustento da tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. Certas porções dos animais de sacrifícios oferecidos pelo povo eram destinadas aos sacerdotes. Essas porções, como certas partes de carne. Após a destruição do templo de Jerusalém, ocorrida em 70 depois de Cristo pelos romanos, o funcionamento do sacerdócio e as práticas religiosas do antigo sistema israelita sofreram mudanças significativas. Os deveres sacerdotais foram interrompidos. Com a destruição do templo, a instituição central para as atividades sacerdotais deixou de funcionar. Os sacerdotes não podiam mais oferecer sacrifícios
realizar rituais ou cumprir seus deveres tradicionais vinculados ao templo. Após a destruição do templo, o foco da adoração judaica mudou de rituais centralizados, realizados por sacerdotes no templo, para a adoração descentralizada nas sinagogas. O papel dos sacerdotes tornou-se menos proeminente na vida religiosa da comunidade judaica. Na ausência do templo, as funções sacerdotais mudaram. Alguns se voltaram para outras funções dentro da comunidade, como ensino, atividades acadêmicas e orientação espiritual. Com o declínio da instituição sacerdotal, a autoridade e a liderança da vida religiosa judaica passaram para os rabinos. Os rabinos assumiram responsabilidades como interpretar e ensinar textos religiosos, orientar a comunidade em questões de fé e prática e oferecer liderança espiritual. Apesar da perda do templo e do declínio das funções sacerdotais, as linhagens genealógicas das famílias sacerdotais ainda foram mantidas. Alguns indivíduos que eram descendentes das linhagens sacerdotais continuaram a se identificar como sacerdotes, embora seus papéis tradicionais não fossem exercidos ativamente. É importante observar que esses desenvolvimentos ocorreram ao longo do tempo e variaram em diferentes comunidades judaicas e períodos históricos. O papel e o significado do sacerdócio sofreram transformações em resposta à destruição do templo. A diferença entre um sacerdote e um rabino na religião judaica: enquanto os sacerdotes são responsáveis por liderar as cerimônias religiosas e oferecer sacrifícios que não são mais realizados, os rabinos são responsáveis por ensinar a lei de Deus ao povo e liderar as orações. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele ofereceu o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, trazendo perdão para todo aquele que nele crê. Ele nos purifica do pecado e nos torna limpos e aceitáveis diante de Deus. Jesus é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Por meio de Jesus, nós podemos ter comunhão com Deus sem medo de castigo pelo pecado. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, sem pecado. Ele é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, porque seu ensino transforma nossos corações. O trabalho dos sacerdotes no Antigo Testamento era cerimonial, mas o trabalho de Jesus é prático e muda nossas vidas. Por causa de Jesus, todo crente agora é um sacerdote. Quando aceitamos Jesus como Salvador, todos podemos entrar na presença de Deus para adorar. Ele rasgou o véu e agora podemos entrar no Santo dos Santos e oferecer nosso sacrifício a Deus. Não precisamos mais ficar de fora com medo. Jesus nos purifica para podermos servir como sacerdotes de Deus. Agora, os sacrifícios que oferecemos a Deus são o louvor e a obediência. Como sacerdotes, nossas vidas são dedicadas a servir a Deus. Não vivemos mais para o pecado. Nosso trabalho como sacerdotes também é aproximar as pessoas de Deus, pregando as boas novas do Evangelho da salvação. Assim, tal como os sacerdotes do Antigo Testamento, promovemos a reconciliação com Deus pelo perdão dos pecados. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal
ative o sino para receber as notificações. Deus abençoe a todos.